Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a lição extra está uma bênção. A lição de número 12, onde nós vamos tratar do tema Esperando, mas Trabalhando no Reino de Deus. O nosso assunto está no finalzinho do primeiro tópico, depois indo para o terceiro tópico, também no finalzinho, no item de número 3, que trata da recompensa no tribunal de Cristo. Se nós voltarmos para o final do tópico de número 1, nós vamos ver também no item 3 a motivação e o significado da parábola. Vejamos que diz no finalzinho: a volta do Senhor dos talentos seria o equivalente à sua segunda vinda, no caso, a segunda vinda de Cristo. Enquanto a recompensa ou o castigo seria uma representação do destino dos salvos e dos não salvos. A aprovação elogiosa que o Senhor fez aos servos no seu retorno refere-se aos galardões que se pode esperar do julgamento das obras no tribunal de Cristo. Já a condenação do servo negligente, sua responsabilidade em relação ao seu talento, é uma advertência contra o não uso ou o uso indevido dos dons. Lá no final do tópico de número 3, trabalhando até o Senhor voltar. Item 3, recompensa no tribunal de Cristo. Além de ser uma responsabilidade, trabalhar no reino de Deus é um privilégio. Os elogios que o Senhor fez aos seus servos no seu retorno lembra dos galardões que, como seus servos, podemos esperar no dia do julgamento de nossas obras no tribunal de Cristo. Alegremos com esta verdade. Amados irmãos, hoje a aula vai tratar, continuando na parábola dos talentos, que a gente explicou um pouco na aula do YouTube. Nesta continuação, nós vamos entrar na questão dos galardões. E também no versículo de número 30, que trata da nossa leitura bíblica em classe de Mateus 25, verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Queridos amados irmãos, a aula hoje começa o seguinte. Na parábola das 10 minas, lembra que um homem rico saiu para uma terra distante e entregou 10 minas a 10 servos? Então aquele que recebeu uma mina conseguiu 10 minas. O outro, que também recebeu uma mina, conseguiu 5 minas. E o outro pegou a mina, enrolou no lenço. Então, não conseguiu nada. Enrolou no lenço. Então, ficou só com aquela mina que ele tinha. Ele não trabalhou a mina. Com isso, a gente percebe, meus amados irmãos, que de acordo com os galardões, que quando o Senhor volta, o que é que vai acontecer? Esse aqui vai ter autoridade sobre 10 cidades. 10 cidades. Esse aqui também vai ter autoridade sobre 5 cidades. O que é isso? Porque o seu Senhor foi tomar um reino. Não está escrito assim na parábola das 10 minas? A gente disse que ia falar um pouquinho da parábola das 10 minas, porque é um texto que, quando nós usa a equação de textos, traz a mensagem também igual a dos talentos. Com isso a gente percebe o seguinte: isso aqui é o reino inteiro. Essa parte aqui é a parte da terra. Essa parte aqui é a parte celestial. A parte terrena e a parte celestial. Então, o próprio Adão recebeu de Deus a incumbência de quê?
de ter autoridade sobre os céus atmosféricos, as aves dos céus, sobre os animais do campo e sobre os peixes do mar. Mas só que ele pecou. Ele entregou essa parte aqui do queijo, que a gente chama, para quem? Para Satanás. Então, na parábola das minas, o Senhor, aquele homem rico, vai à terra muito distante para tomar o quê? Um reino. Não foi isso que a oração do Pai Nosso está escrito? Venha a nós o teu reino. Então, Cristo conseguiu isso na sua primeira e segunda vinda. Isso futuramente. Então, o reino de Deus, meus irmãos, a gente vê o lado espiritual e o lado material. Então, no lado espiritual, ele veio buscar as pessoas. No lado físico, ele vem buscar a terra. Por quê? Porque ele foi em uma terra distante tomar um reino. E o que é que diz Mateus capítulo 4? Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, diz que o reino está nas mãos de Satanás. Por quê? Porque quando Adão pecou, ele entregou na mão de Satanás o domínio. Com isso, Jesus, ele voltará na sua segunda vinda tomar posse da terra. Se lembra do milênio? O que é que vai acontecer? Todos os servos que conseguiram granjear, multiplicar os seus talentos, as suas minas, eles vão receber o quê? A autoridade. Eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, conforme diz o livro de Apocalipse. Também está escrito que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e reinarão com eles durante 1000 anos. Então, isto se refere ao milênio. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é muito fácil quando a gente vê um contexto geral da parábola dos talentos e da parábola das 10 minas, e mostrando desde o Adão que perdeu a terra para Satanás, Mateus 4, versículo de 1 a 11, e que o Senhor, ele toma posse da terra novamente, conforme diz o livro do Apocalipse, que os reinos do mundo tornaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Glória a Deus. Com isso, meus queridos amados irmãos, a gente começa a aula nesse momento mostrando o que? A prestação de contas. Vamos lá? Porque a sua vinda está relacionada à prestação de contas. Ele vai prestar conta com quem? Aí nós entramos na aula dos galardões. Todos nós precisamos da fé. Então a fé é o veículo de levar para onde? Para o céu. Certo? Temos que crer em Cristo, autor e consumador da fé. Mas temos as obras também. Glória a Deus. O livro de Apocalipse diz que as obras o seguirão. Isto é, os salvos. Quando os salvos estiverem no céu, a fé dos salvos não será julgada, porque a fé já fez a sua função. Conforme diz a Bíblia, somos salvos pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, no céu, o papel dos salvos é ser galardoados. Por isso que ele vai passar por um tribunal de Cristo. Isto é, tribunal de Cristo. Porque a fé nos leva para o céu. Mas as obras que acompanham o salvo, porque o céu já é o nosso destino, então as obras nos levarão para onde? Para o tribunal de Cristo, no próprio céu. Glória a Deus. Com isso a gente vai ver a diferença
entre o tribunal de Cristo, a diferença do trono branco. Por quê? Porque está cheio de ímpio, cheio de pessoas pecadores que rejeitam a fé. Então, as obras dos ímpios também vão para cá, ó. Só que aqui também não vai ter fé, porque eles negaram a fé. A fé é o veículo de salvação. Como eles negaram a fé aqui, então as obras dos ímpios serão de impiedade. Por isso que o trono branco é um tribunal para condenação. E esse aqui é um tribunal para galardoar os servos. Então não é para condenação, porque eles já estavam em Cristo aqui na terra. A gente percebe, meus amados irmãos, que nós temos um tempo. Por quê? Porque eu tenho o tribunal de Cristo depois que a igreja for arrebatada. Então tem um tribunal de Cristo aqui, ó. Ok? Então nesse tribunal de Cristo nos levará para quê? Para a mesa, após, durante as bodas do Cordeiro, da qual a igreja passará 7 anos nos céus. Então, de um tribunal dos salvos, que a gente chama tribunal de Cristo na Bíblia, que é para galardoar os servos fiéis, que foram fiéis a Cristo aqui. Se lembra que fiel no pouco, no muito te colocarei? Então esse muito está bem aqui, ó. Glória a Deus. Se lembra das minas? Aquele que conseguiu 10 minas sobre 10 cidades, sobre o muito te colocarei. Aquele que conseguiu 5 minas sobre 5 cidades, autoridade sobre reis na terra. Com isso, estava se referindo ao quê? Mais uma vez, ao milênio. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente já percebe 1000 anos na contagem. E antes dos 1000 anos, voltando, até chegar ao tribunal de Cristo, nós temos 7 anos. Então, ao todo, ó, eu tenho 1007 anos, de um tribunal ao outro. Glória a Deus. Então, os salvos vão para o céu, receber os seus galardões por meio das suas obras, enquanto os ímpios, onde os ímpios estavam, meus amados? Os ímpios continuaram ainda no Hades. Por quê? Porque eles ainda estão lá aguardando até hoje o trono branco. Então, no trono branco, esses ímpios, todos os ímpios, vão sair ainda em almas. Ainda não serão ressuscitados. Por quê? Porque eles vão para o trono branco e vi os mortos grandes e pequenos, os mortos poderosos e os comuns, os simples da terra, que não se arrependeram. Então, essas almas que estão aqui no Hades, ímpias, elas vão para o julgamento chamado trono branco. E aqui as suas obras já estarão lá para o condenar. Na verdade, eles já estão condenados. Por quê? Porque quem não crê já está condenado. Então eles aparecem aqui em almas para ser condenados, porque vai ter os livros e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. E nós podemos ver que é um julgamento justo, porque será provado a condenação de cada um deles. Primeiro, o nome deles não estão escritos no livro da vida. Então, vão mostrar os livros e provar todas as obras dos ímpios, como foram feitas nas suas injustiças. E aqui, meus amados irmãos,
depois do julgamento, eles serão ressuscitados. Isto é, eles vão participar agora da segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição são para os salvos e a segunda ressurreição são para os ímpios. Por isso que a gente vê os salvos e as pessoas não salvas, que serão condenadas. Depois da ressurreição deles, que eles voltam aos seus próprios corpos, que foram enterrados, o que é que vai acontecer? Eles vão para o lago de fogo. O que é isso? É a segunda morte. Então a palavra segunda morte na Bíblia é o nome de um lugar, que é também chamado de Geena no original grego. E aqui nós vemos na tradução a palavra lago de fogo, da qual o Hades vai ser lançado, os ímpios que vão ser julgados e depois da sua condenação serão ressuscitados e lançados no lago de fogo. Este aqui, o lago de fogo, é o inferno propriamente dito. Então só existe um inferno, que é esse, o lago de fogo. Porque esse aqui chamado Hades, vai deixar de existir, porque será lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, a gente percebe logo aqui que a gente não pode fazer confusão no estudo. Eu tenho dois tribunais, um para os salvos, que não é para condenação, não é para saber quem é salvo, quem é condenado, não. Esse aqui já é o tribunal de Cristo, já recebe os salvos. Então, na parábola das minas e dos talentos, que se refere às obras, essas obras serão computadas aqui para o recebimento de galardões. E esses galardões, existem muitos galardões, desde a árvore da vida, comer da árvore da vida, beber da água que procede dos dois tronos, do Pai e do Filho, que sai do meio dos dois tronos, comer do maná escondido, glória a Deus. E a gente vê que o Senhor, está escrito nas parábolas, que vai pegar o servo fiel, vai sentar ele na mesa, vai coroá-lo e vai servir ao servo, o servo fiel. E veja mais os galardões: coroa da vida, coroa de gozo, coroa da salvação, coroa incorruptível. E ainda mais, conforme Apocalipse 13:21, o direito de sentar no trono com o próprio Filho de Deus. Apocalipse 3:21. Meus irmãos, que privilégio! Outra coisa, o próprio Cordeiro vai apresentar você, eu, ao seu Pai. Glória a Deus! É muito privilégio, meus irmãos. Por isso que, se nós formos fiéis no pouco, mesmo com um talento, uma mina, e sendo fiéis trabalhando no talento e na mina, o Senhor, quando vier, Ele nos vai colocar exatamente em quê? No seu reino, que vai a cidade descer na sua segunda vinda e nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Então nós podemos ver nesta aula, queridos amados irmãos, com a segunda vinda de Cristo, a gente percebe que nós temos a ira do Cordeiro. Então a ira do Cordeiro é na batalha do Armagedon. Glória a Deus. Então essa batalha será antes do milênio, que a gente vê ela acontecendo após a segunda vinda de Cristo. Cristo veio a primeira vez, subiu aos céus, está voltando para arrebatar sua igreja, e ele com a igreja continua descendo na cidade santa, ok? E quando
ele aparecer e todo olho verá, ele vem para buscar a terra. Por isso que é o milênio, o reino milenial. Por quê? Porque ele já buscou as pessoas, já entraram na cidade. Para quê? Para governar sobre a terra durante 1000 anos. A gente percebe que após os 1000 anos, ainda tem a última batalha aqui, de um dia, chamado Gog e Magog. E nós vemos o trono branco. A gente vê, meus amados irmãos, que no versículo 30 da leitura do capítulo 25 de Mateus, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Está aqui as trevas exteriores, ó. É o mesmo lago de fogo. Cuidado quando for se expressar. Muitas das vezes, as pessoas querem ser humildes e ficam ensinando e ficam dizendo a si mesmo: nós somos inúteis, nós não fazemos nada, somos inúteis. A Bíblia diz que os inúteis vêm para cá. Cuidado, porque os fariseus eram inúteis. Porque há uma parábola dizendo que aquele que se dizia inútil, porque só fazia de acordo com o que era mandado, isto é, de acordo com a lei. Por isso que Jesus disse: se não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. Com isso, a gente percebe que a palavra inútil representa uma pessoa que vai ficar, e não uma pessoa que é humilde. Os humildes serão exaltados, mas os inúteis serão humilhados no lago de fogo. Então, meus irmãos, a gente não pode confundir. No tribunal de Cristo nós vamos receber, por isso que tem o tribunal de Cristo, vamos receber as nossas novas responsabilidades. Glória a Deus. Nós vamos ser coluna no templo de Deus. Vamos ter um novo nome, uma pedrinha branca. Vamos ter o nome da nova cidade, a Santa Jerusalém. Vamos ter o nome do Cordeiro. Glória a Deus. E o poder de quê? Sobre nações. Tudo isso está registrado na Bíblia. Outra coisa mais, irmãos, que me chama bastante atenção, é que será apresentado, como a gente falou, o nosso Pai. João viu o Pai, mas ele viu como se fosse uma luz de uma cor de uma pedra de jaspe. Uma cor verde, viva, uma cor que se move, viva, que tem vida. Glória a Deus. No tempo de Daniel, Daniel viu o Pai como um ancião de dias. Uma coisa é certa, que nós vamos ver o Pai. Jesus vai nos apresentar: Pai, este me confessou na terra, também estou confessando diante de meu Pai. Glória a Deus. Com isso, meus amados irmãos, para concluir, nós muitas das vezes somos privados das recompensas aqui na terra. Mas tem um texto que vai nos alegrar. Lucas 14 e verso 14. Bem-aventurado, mas muito bem-aventurado sois vós, porque muitos não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o céu nos espera, o tribunal de Cristo, que tem as nossas grandes fortunas, nos aguarda. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E nós vamos exatamente dar prosseguimento às nossas aulas, continuando aí para o nosso novo trimestre. Ainda vamos fazer a última aula desse trimestre, que será uma bênção. Então não se esqueça de produzir
com eficiência. Glória a Deus, porque existem 3 tipos de morte. Concluindo, a morte física, a espiritual, a física e a morte eterna. Nesse período aqui, já está no estado eterno. Então, já passou pela morte espiritual, morte física, agora só existe a última, chamada eterna. Triste, mas é verdade. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e façamos a obra com profundidade, com riqueza, com valor. Façamos a obra porque veja os ganhos: ouro, prata e pedras preciosas. De acordo com o material que a gente constrói, o edifício de Deus, a casa de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja, que é o edifício da morada do Senhor Deus, assim também Deus entregou nas mãos dos seus servos, de 3 pessoas diferentes, os seus bens. A um ele entregou 5, a outra entregou 2 e a outra entregou 1. Não façamos a obra de qualquer jeito. Não façamos. Deus abençoe a todos e vamos para a nossa próxima aula, que já finalizando o trimestre, a gente conclui pedindo que vocês continuem conosco para o nosso novo trimestre. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, querendo Deus. Amém.